A série Asus ROG Republic of Gamer é famosa por apresentar ao mercado produtos topo de linha, especialmente voltado para entusiastas que querem sempre o máximo desempenho, a melhor qualidade e diferenciais exclusivos. Agora, nessa nova série de placas-mãe com o chipset Z170 e socket LGA 1151, a Asus trouxe ao mercado sua nova linha de placas-mãe e nós estamos com uma aqui. Vamos fazer o review da Asus Maximus 8 Ranger chipset Z170. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Asus Brasil que enviou a placa-mãe aqui para o canal, a Intel Brasil que enviou o i7 6700K e a HyperX que enviou o kit de memória HyperX Predator DDR4. Ao longo do review eu vou comentar sobre esses outros produtos também. A sexta geração de processadores Intel Core, com o nome Skylake, já era aguardada há muitos anos e finalmente chegou ao mercado. Ué, Lucas, e a quinta geração Broadwell, que você havia comentado em outros reviews? Bom, o Broadwell foi lançado praticamente no mesmo tempo que o Skylake. Até o presente momento nós temos apenas 2 CPUs Broadwell para desktop e provavelmente vai parar por aí, já que agora nós temos o Skylake com novas tecnologias. Uma nova geração, um novo socket e um novo chipset. O LGA 1151 chegou ao mercado juntamente com o chipset Z170 e trouxe, entre outras novidades, o suporte a memórias DDR4 para a plataforma mainstream, que até então era suportada apenas pela plataforma X99. O controlador de memória do CPU Skylake permite também a memória DDR3L, e a escolha de usar o DDR3L ou o DDR4 depende do fabricante da placa-mãe. A Maximus 8 Ranger permite o DDR4. Uma outra novidade bem interessante é o suporte ao DMI 3.0. Agora o chipset suporta 20 linhas PCI Express 3.0, ao contrário do Z97, que suportava 8 linhas PCI Express 2.0. Então isso abre uma possibilidade bem interessante, por exemplo, slot M.2 PCI Express 3.0, mais slots PCI Express 3.0 na placa-mãe e etc. E para atender ao público entusiasta e ao público gamer, mas sem abrir mão do custo-benefício, a Asus trouxe ao mercado a Maximus 8 Range, a placa-mãe de entrada da série ROG, que oferece vários recursos tanto para os entusiastas quanto para os gamers, por exemplo, o sistema de áudio e rede mais otimizados, slot M.2 PCI Express 3.0, USB 3.1 tipo A e tipo C, entre outras novidades que eu vou comentar durante o review. Mas apesar de ser uma placa-mãe de entrada, ela não deixa a desejar, pelo contrário. A caixa, os acessórios e a placa-mãe em si, ela realmente surpreende e ela lembra os produtos mais caros como a Maximus Extreme. Bom, a Maximus 8 Ranger já está disponível no mercado brasileiro, nós podemos encontrar por um preço aproximadamente entre R$ 1.600. Infelizmente, devido à nossa situação econômica, o dólar alto, esses produtos importados ficam naturalmente mais salgados, ok? Vamos agora ao review, dar uma olhada mais de perto na Maximus Ranger. Vamos fazer um unboxing na placa-mãe Maximus 8 Ranger. Como vocês estão vendo, ela vem naquela caixa vermelha tradicional das placas-mãe ROG. Nós temos aqui o logo Republic of Gamers, aqui embaixo os selos chipset Z170, Intel Core, NVIDIA CLI, AMD Crossfire, 4K e Windows 10 Ready, ok? Aqui nós podemos abrir e ter acesso a uma foto em tamanho quase real da placa-mãe, onde nós temos os detalhes dos slots, conexões, enfim. Então isso aqui é um detalhe bem interessante para quem vai comprar essa placa-mãe diretamente em uma loja física. A pessoa não precisa abrir a placa-mãe para conhecer como é que ela é. Basta ela levantar aqui essa aba e ela tem acesso aí à placa-mãe e seus principais recursos. Inclusive aqui na parte de cima nós temos o sistema de áudio, o sistema de rede, os softwares que acompanham a placa, sistema de proteção, enfim, outras tecnologias da placa-mãe Maximus Ranger 8. Vamos agora dar uma olhada por dentro. E assim que você já abre, você já vê a placa-mãe Ranger em um plástico antistático. Vamos tirar aqui, vamos olhar primeiro os acessórios. Como de costume nas placas-mães ROG, nós temos muitos acessórios. Vamos começar aqui pela documentação. Isso aqui é um guia rápido para você instalar a placa-mãe, para quem não tem conhecimento. Nós temos aqui o espelho traseiro. Ele tem um recurso interessante, ele não deixa você cortar a mão. Quem monta bastante PC sabe que isso é bem chato, você ficar cortando a mão aqui, então ele não deixa, inclusive ele é acolchoado.
Nós temos aqui um suporte para você fazer a instalação do processador, então você não precisa colocar o CPU diretamente na placa-mãe, você usa esse suporte para você colocar lá e assim evita dano no socket, nos pinos, enfim. Nós temos aqui um aviso de porta escrito Game On e Game Off, você coloca na sua porta quando você estiver jogando aí para ninguém te incomodar. Nós temos 3 adesivos ROG para você usar onde você quiser. CD de softwares e drivers. Os drivers eu recomendo que vocês baixem do site da ASUS. São 4 cabos SATA. Eles têm aqueles que tem um ângulo e aqueles retinhos, ok? Isso aqui eu achei bem interessante. O nome que a ASUS dá chama Q-Connector. Ele é bem útil. Em vez de você ligar os cabos frontais, HD LED, Power LED, você vai conectar diretamente aqui e ele você vai conectar na placa-mãe. Nós temos aqui uma ponte SLI flexível. Você pode ligar 2 placas de vídeo da NVIDIA com ou sem um slot de distância, né? Porque ela é flexível, você pode ligar ela assim ou toda esticada para poder alcançar as placas. Nós temos aqui vários adesivos para você rotular os seus cabos, falar, ó, tal cabo pertence a tal SATA é de tal HD, enfim. Nós temos também um manual de instruções bem grande, bem completo, recomendo que vocês leiam esse manual, e uma badzinha Republic of Gamer, muito bonita. Por fim, nós temos os parafusos do M.2. E é isso. Durante todos esses anos, o esquema de cor vermelho e preto era a marca registrada das placas-mãe ROG. Mas como vocês estão vendo, nessa nova série, a ASUS decidiu mudar um pouco isso e deixar o vermelho de forma mais sutil. Agora o esquema de cor predominante é o preto e cinza. E apesar de eu ser fã do esquema de cor vermelho e preto, eu achei que essa mudança ficou bem interessante, dá aquele ar de exclusividade para essa nova linha de placas-mãe. O primeiro assunto que vale a pena destacar é o sistema de áudio game onboard Supreme FX 2015 que a ASUS implementou nesta placa-mãe. Para os gamers e audiófilos, o som é de extrema importância e o Supreme FX reúne um conjunto de recursos para aprimorar essa experiência do usuário. Começar pelos componentes de áudio que ficam separados em uma área isolada do PCB, que é destacado por uma trilha de LED vermelho quando nós ligamos a placa-mãe. A função dessa separação é trazer a melhor qualidade sonora sem interferência eletromagnética. Dentro dessa isolação do PCB vemos o processador Supreme FX, que permite 7.1 canais com codec Realtek ALC 1150. Temos também os capacitores de áudio Premium Nichicon japoneses, um relay que elimina aquele som pop quando a gente desliga o sistema, quando a gente desconecta certos dispositivos da placa-mãe. Mais escondidinho aqui nós temos o Sonic Sense Amp, que detecta e otimiza automaticamente qualquer headset entre 32 e 600 ohms para uma qualidade de som mais pura, um conversor digital para analógico e, por fim, um amplificador para headphones, entre outros recursos. E para complementar a solução de hardware, a ASUS inclui no pacote o software Sonic Studio 2, que permite a configuração do áudio como a equalização, bass, surround, além do recurso Perfect Voice para a configuração do cancelamento de ruídos do microfone. Um pouco acima nós vemos um controlador Gigabit 1219V da Intel e a rede é outro ponto forte dessa placa-mãe. A solução de rede utilizada nesse projeto reduz o overhead do processador e oferece um melhor rendimento TCP e UDP, que por sua vez fornece uma melhor jogabilidade. E como complementa a solução de hardware, a ASUS envia o software Game First 2, que ajuda a atribuir prioridades e a alocar mais banda para o jogo, garantindo assim a melhor experiência em jogos online. Um pouco ao lado nós vemos um header para sensor de temperatura e o header chassi 1. E aqui na parte de cima nós temos a área do processador. Esse é o socket LGA 1151 para processadores Intel Core Skylake 14 nanômetros. É importante ressaltar que esse novo socket não permite processadores das gerações passadas, como os Broadwell, os Haswell. No entanto, o encaixe do cooler é retrocompatível. Então, se você já tinha um cooler que você usava em um socket LGA 1156, 1155, 1150, você pode encaixar aqui sem nenhum problema. Inclusive, eu fiz um teste com o CPU cooler que veio com o 4790K, encaixou aqui perfeitamente. Em volta da área do processador nós vemos o circuito regulador de tensão digital de 8 mais 2 fases, sendo 8 fases dedicadas ao CPU
e 2 fases dedicadas à GPU integrada. A tecnologia Extreme Engine Digi+, garante os melhores componentes dentro do projeto, com o objetivo de fornecer alta durabilidade, eficiência e maior tolerância à temperatura. Por cima do VRM nós vemos 2 dissipadores de alumínio muito bonitos, pintados aqui na cor cinza, e eles possuem thermal pads instalados embaixo, com o objetivo de fornecer uma boa refrigeração para essa área muito importante da placa-mãe. Inclusive na parte de trás da placa-mãe nós temos 2 backplates na área do VRM, que fornecem refrigeração, proteção e um reforço adicional. Nós sabemos que a plataforma Z170 é voltada para entusiastas, e por esse motivo a ASUS trouxe inúmeros recursos para gerenciamento e overclocking do processador e das memórias. O primeiro recurso é o 5-Way Optimization, que controla diversas funções automaticamente com um único clique. Entre esses recursos, vale destacar o TPU, Turbo V Processor Unit, que permite overclocks automáticos do processador e memória RAM, além de controle de tensão e monitoramento avançado. E para quem busca uma melhor eficiência energética, o EPU Energy Processor Unit faz esse papel controlando os recursos da placa-mãe como um todo, a fim de economizar energia. E por fim, para os entusiastas de overclocking, a ASUS traz um controle de energia digital preciso com o ASUS Digi+ Power Control, que aumenta o potencial de overclock, a estabilidade do sistema e a eficiência de energia. Outro recurso muito interessante para overclockers é o ASUS Pro Clock, que funciona em conjunto com o TPU. Trata-se de um chip dedicado ao gerador de Base Clock, BCLK, que permite a frequência base de até 400 MHz, podendo ir até 650 MHz, de acordo com a capacidade individual do processador de aguentar essa frequência. Na parte de cima da placa-mãe nós vemos o conector de energia de 8 pinos para o processador, nós vemos aqui também headers para as fãs do cooler do processador, e para quem utiliza um water cooler, a ASUS trouxe um header PWM 4 pinos dedicado para a bomba, chamado W-Pump, a fim de fornecer a melhor eficiência, além de um controle aprimorado via BIOS. Chegando aqui na área das memórias, nós temos 4 slots para módulos de memória DDR4 de até 3.400 MHz em overclock e o máximo de 64 GB, o dobro que era permitido na Ranger Z97. E ao contrário da X99, a plataforma Z170 não permite o Quad Channel, e sim apenas o Dual Channel. É importante ressaltar que o módulo DDR3 ou DDR3L não é compatível com essa placa-mãe, da mesma forma que os módulos DDR4 não encaixam placas-mãe DDR3. A ASUS recomenda que, caso o usuário vá utilizar 2 módulos de memória, que ele utilize os 2 slots cinzas, e no caso de utilizar um único módulo, encaixe no primeiro slot cinza. Um detalhe que pode passar despercebido, a trava do slot fica apenas em um dos lados, facilitando a mudança dos módulos. E por fim, a ASUS trouxe uma tecnologia para o overclock das memórias, chamada de ASUS T-Topology, agora em sua segunda versão. Segundo a ASUS, com todos os slots de memória ocupados, é possível atingir o clock acima de 3.733 MHz, e além disso, o layout foi desenvolvido para reduzir interferências ou ruídos e garantir a transferência de sinal alinhado com o tempo para melhor estabilidade e compatibilidade. Aqui no canto superior esquerdo nós temos um botão que já estava presente em outras placas-mãe da ASUS, é o MEM OK, que é bem útil no caso do usuário instalar módulos DDR4 que não são compatíveis com a placa-mãe. Então, ao pressionar o botão MEM OK, a placa-mãe configura automaticamente as definições necessárias da memória para poder iniciar o sistema. Ao lado dele nós vemos o Q-Code, que basicamente é um LED debugger. Mais embaixo nós vemos uma fase de alimentação dedicada para as memórias, o conector para chassi FAN 4 e o conector de alimentação principal da placa-mãe de 24 pinos com um sistema de LEDs aqui na parte de baixo. Quando a placa-mãe é iniciada, 4 LEDs acendem indicando 4 componentes que estão sendo verificados: processador, memória, VGA e dispositivo de boot. Se um está com problemas, o LED correspondente a ele ficará aceso até que o problema seja resolvido. Ao lado nós vemos o tradicional conector para USB 3.0 frontal, mais um chassi FAN e, de forma bem discreta, um HD LED na placa-mãe. A Máximos 8 Ranger traz 6 portas SATA 3 e 2 portas SATA Express. Aqui cabe uma ressalva: ao utilizar o SATA Express, as portas SATA ao lado serão ocupadas.
No canto inferior direito da placa-mãe nós temos o M.2 Socket 3 tipo M, que neste projeto utiliza 4 linhas PCI Express 3.0, permitindo até 32 gigabits por segundo, ao contrário da Ranger Z97, que permitia até 10 gigabits por segundo, com o PCI Express 2.0 X2. Aqui no canal eu fiz um review de um SSD M.2 da HyperX e eu mostrei que ao utilizá-lo no M.2 10 gigabits, a performance foi abaixo do esperado. Já o M.2 32 gigabits por segundo permite uma largura de banda bem maior, sendo mais adequado para SSDs M.2 de alta performance. Essa placa-mãe permite 4 tamanhos de SSDs M.2, o 22x42, 2260, 2280 e o 22110, que é o maior permitido aqui. E sua posição foi muito bem acertada, no entanto, dependendo das dimensões de uma segunda placa de vídeo nesse slot, você vai precisar tirar ela para poder instalar ou remover um SSD M.2. E sim, apesar de ser M.2 PCI Express, você pode utilizar dispositivos M.2 SATA, pois a placa-mãe consegue fazer esse chaveamento. No entanto, ao utilizar um SSD M.2 no modo SATA, a porta SATA 1 será desabilitada. Por cima do chipset nós vemos um dissipador de alumínio muito bonito com a logo ROG aqui em cima. Este não possui a iluminação como que é visto na placa-mãe Maximus 8 Hero. Na parte inferior da placa-mãe nós vemos o extensor FEM para o usuário conectar a Fan Extension Card e assim ter mais headers para fãs. Nós temos também os headers do painel frontal e você pode usar aquela pecinha que eu mencionei no começo do review. O chassi Fan 3, USB 3.0 e USB 2.0, os headers ROG X para conectar dispositivos ROG, como por exemplo o OC Panel. Logo acima nós temos um jumper chamado LN2 Mod para iniciar a placa-mãe em situações extremas com code bug. Nós temos aqui o conector TPM, os 3 botões Clear CMOS, Reset e o Start, que inclusive tem uma iluminação quando você liga a placa-mãe, o conector para Thunderbolt e o áudio frontal. Um assunto que merece atenção são os slots PCI Express. Nós temos aqui 6 slots PCI Express, sendo 3 slots PCI Express X1 e 3 slots PCI Express X16. Porém, apenas o primeiro slot ele é fisicamente e eletricamente X16. O segundo slot ele tem o tamanho do X16, porém ele opera X8. E o último slot tem o tamanho do X16, porém opera a X4. Então, se o usuário for usar uma placa de vídeo, é recomendado que ele use ela no primeiro slot, pois ele vai operar a X16 3.0. Se o usuário for usar uma segunda placa de vídeo, um SLI ou um Crossfire, o recomendado é que ele conecte no segundo slot PCI Express 3.0. Então ambas vão dividir as pistas do CPU, que é 16 pistas no Skylake, assim como no Haswell, e elas rodarão a X8 3.0, ok? O último slot é roteado a partir do chipset, portanto ele deixa as pistas 3.0 do CPU livres para as placas de vídeo. E por operar a X4 3.0, ele é indicado para a utilização daqueles SSDs PCI Express que eu mostrei para vocês, por exemplo, o Intel 750 Series, onde o melhor aproveitamento dele se dava em um slot PCI Express 3.0 X4 ou superior, obviamente. E devido à abundância de linhas PCI Express que nós temos tanto no CPU quanto no chipset, você pode usar esse slot X4 ao mesmo tempo que usa o slot M.2 e ao mesmo tempo que você usa 2 placas de vídeo sem nenhum problema. Agora, esse slot ele compartilha as pistas com esses 2 slots X1, então se você usar esses slots, esse slot vai rodar a X2 3.0. E se você usa esse slot, automaticamente esses 2 aqui são desabilitados. E por fim, você pode usar uma terceira placa de vídeo apenas da AMD nesse slot X4. Então você vai ter um 3-way Crossfire de placas AMD e placas NVIDIA apenas 2, um 2-way SLI nos primeiros slots X8, porque a NVIDIA não permite SLI com um dos slots operando a X4, já a AMD permite. No site da ASUS informa também sobre o Quad GPU SLI, porém é importante não confundir Quad GPU com 4-way SLI. Quad GPU refere-se a 2 placas NVIDIA com 2 GPUs cada, como por exemplo 2 690 nos 2 primeiros slots, aí funcionaria sem problemas. Agora, o 4-way SLI refere-se a 4 placas NVIDIA com uma GPU cada,
como por exemplo o 4 GTX 980 Ti. E finalmente na parte de trás da placa-mãe nós temos aqui uma porta PS2 para mouse e teclado, nós temos duas USBs 2.0, sendo que a primeira USB suporta o recurso Keybot 2, que eu vou mostrar na segunda parte do review, e essa outra porta USB permite a atualização de BIOS através desse botão aqui. Aqui nós temos mais duas USBs 2.0, saída de vídeo nós não temos a conexão VGA, e nós temos aqui uma DisplayPort 1.2 e uma HDMI 1.4B. Aqui do lado, que é novidade nessa série Z170, USB 3.1 tipo A e USB 3.1 tipo C, que é reversível. Você pode conectar aqui um pendrive USB dos dois lados e ele vai encaixar sem nenhum problema. Isso é um ponto que muitas pessoas até hoje reclamam. Você vai tentar conectar um USB, ele não encaixa, você fica tentando até encaixar. Agora com USB 3.1 tipo C, isso vai ficar mais fácil. Em breve eu troco para vocês um vídeo explicando mais sobre o USB 3.1A e 3.1C. Aqui nós temos a rede Intel Gigabit, que eu já comentei com vocês, nós temos mais duas USBs 3.0 normal, e nós temos 5 conectores de áudio banhados a ouro, e eles fazem parte daquela trilha separada do PCB, além do conector de áudio ótico. E para finalizar, a ASUS também se preocupou com a proteção dos componentes e trouxe para a placa diversos sistemas de proteção, como por exemplo um fusível adicional para as DRAMs que protege os slots contra sobrecarga e curto-circuito. A tecnologia ESD Guards, que protege as portas LAN, USB, PS2 e as portas de áudio contra eletroestática. Além das portas USBs, que graças à tecnologia True Volt USB, conta com uma energia dedicada para o fornecimento dos 5 volts de forma mais estável e assim minimizando flutuações de energia para uma mínima perda de dados. Bom pessoal, para que o vídeo não fique tão longo, eu vou dividir esse review em duas partes. Então, na primeira parte vocês viram todas as características da placa-mãe. Na segunda parte nós vamos explorar a BIOS, vamos ver os recursos que a placa-mãe nos oferece, vamos ver o overclock do CPU 6700K. Nós vamos também instalar o Windows e ver os programas que acompanham essa placa. Vem com muitos softwares. A gente vai verificar e fazer os testes para vocês aí muito em breve, ok? Então, se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso aí. Nos vemos em breve em mais um vídeo do canal Peperaio Hardware.